Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês neste momento de oração. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, onde encontramos esta promessa maravilhosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este versículo foi escrito em um contexto de profundo sofrimento do povo de Israel. Eles estavam no exílio, longe de sua terra, longe do templo, longe de tudo que conheciam. Muitos haviam perdido a esperança. Muitos questionavam se Deus ainda se importava com eles, se Deus ainda os via, se suas orações chegavam até o céu. E é justamente neste momento de crise que Deus, através do profeta Isaías, declara esta verdade transformadora. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que colocam sua confiança nele, renovarão suas forças. Talvez você esteja passando por um momento exatamente assim. Talvez sua fé esteja fraca, abalada pelas tempestades da vida. Talvez você tenha orado tanto, esperado tanto e ainda não viu a resposta. Talvez as circunstâncias ao seu redor estejam gritando mais alto do que as promessas de Deus. Se isso descreve você hoje, esta oração é especialmente para você. Antes de começarmos nossa oração, eu quero te convidar a fazer algo muito importante. Deixe aqui nos comentários um amém, se você crê que Deus ainda está no controle, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora e ative o sininho para receber mais orações, mais palavras de fé, mais conteúdo que vai fortalecer sua caminhada com Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ter sua esperança renovada hoje. Agora, eu convido você a fechar seus olhos ou a baixá-los reverentemente, a aquietar seu coração, a silenciar todas as vozes que estão competindo pela sua atenção e vamos juntos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca falha, o Deus que ouve as orações do seu povo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti neste momento com corações que precisam ser renovados, com almas que anseiam por um novo toque do Teu Espírito. Começamos esta oração te agradecendo por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de respirar, de existir, de buscar a Tua face. Mesmo quando nossa fé parece pequena como um grão de mostarda, mesmo quando nos sentimos fracos e incapazes, nós te agradecemos porque Tu és digno de toda gratidão, de todo louvor, de toda honra e glória. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste o presente precioso de mais um dia. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego em nossos pulmões, podemos Te buscar. Reconhecemos que não foi por nossos méritos que acordamos hoje. Não foi por nossa força ou capacidade, mas foi pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã, como está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Senhor, nós reconhecemos a Tua bondade suprema. Mesmo quando não merecemos, Tu tens sido bom conosco. Mesmo quando nos afastamos, Tu permaneces fiel. Mesmo quando duvidamos, Tu continuas sendo o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que derrubou os muros de Jericó, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós nos humilhamos diante de Ti hoje, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Como disse Jesus em João, capítulo 15, versículo 5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor, nós confessamos que temos tentado caminhar com nossas próprias forças, carregar nossos fardos sozinhos, resolver nossos problemas sem Te consultar.
E o resultado tem sido exaustão, frustração e uma fé cada vez mais enfraquecida. Olhamos para trás e vemos as lutas que já enfrentamos. Vemos os vales escuros pelos quais caminhamos, as noites de insônia onde as preocupações roubaram nossa paz, os momentos de desespero onde não víamos saída. Mas, Senhor, também reconhecemos que em cada uma dessas situações, mesmo quando não percebemos, Tu estavas presente. Tu nunca nos abandonaste. Como prometeste em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Não te deixarei, nem te desampararei. Senhor, hoje nós vimos diante de Ti com humildade e sinceridade para confessar nossas fraquezas. Não somos super-heróis da fé, não somos gigantes espirituais. Somos apenas seres humanos, frágeis, limitados, imperfeitos. Há momentos em que nossa fé vacila, em que as dúvidas invadem nossa mente, em que o cansaço toma conta do nosso ser. Confessamos que houve momentos em que duvidamos das Tuas promessas. Quando o diagnóstico médico veio e não era o que esperávamos, quando a resposta à oração foi não ou espere, quando as portas que queríamos abrir permaneceram fechadas, quando as pessoas que amamos nos decepcionaram, quando as lutas financeiras pareciam não ter fim. Nesses momentos, Senhor, nossa fé tremeu. Reconhecemos que muitas vezes olhamos mais para o tamanho dos nossos problemas do que para o tamanho do nosso Deus. Ficamos focados nas ondas da tempestade e tiramos os olhos de Jesus, assim como Pedro fez ao caminhar sobre as águas, conforme relatado em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 30. E quando tiramos os olhos de Ti, Senhor, começamos a afundar. Admitimos que somos totalmente dependentes de Ti. Sem a Tua graça, não sobrevivemos. Sem o Teu Espírito, não temos forças. Sem a Tua presença, estamos perdidos. Como o salmista declarou no Salmo 121, versículos 1 e 2, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor, estabelecemos hoje, neste momento, nossa confiança completa em Ti. Não em nossas habilidades, não em nossa inteligência, não em nossos recursos, mas em Ti. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente para todas as nossas necessidades. Senhor, nós voltamos ao versículo que nos trouxe aqui hoje, a Tua promessa poderosa em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh, que palavra maravilhosa, que promessa transformadora, Pai. Nós Te suplicamos hoje com ações de graça, renova as nossas forças. Nós estamos cansados, esgotados, exaustos. Há tanto tempo carregamos pesos que não conseguimos mais suportar. Há tanto tempo lutamos batalhas que parecem não ter fim. Nossa energia física está no limite, nossa força emocional está se esvaindo, nossa vitalidade espiritual está fraca. Mas nós cremos, Senhor, que Tu podes renovar tudo isso. Pedimos que Tu derrames sobre nós um novo ânimo, uma nova energia que não vem da carne, mas que vem do Teu Espírito. Que possamos experimentar o que o apóstolo Paulo experimentou quando escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, em nossa fraqueza manifesta o Teu poder. Quando não temos mais forças próprias, que Tua força sobrenatural nos sustente. Suplicamos a Ti, ó Deus, que Tu fortaleças a nossa fé que está fraca. Há momentos em que sentimos que nossa fé é tão pequena que mal consegue mover uma pena, quanto mais uma montanha. Mas nós sabemos que Tu disseste que fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. Então, Senhor,
pega essa pequena fé que ainda resta em nós e multiplica-a. Aumenta a nossa fé. Assim como os discípulos pediram em Lucas, capítulo 17, versículo 5. Aumenta-nos a fé. Nós também fazemos esse pedido hoje. Pai, nós te pedimos que tu acendas novamente em nossos corações a chama da esperança. A esperança que não envergonha. A esperança que é âncora da alma, firme e segura, como está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Que possamos ter a certeza absoluta de que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Senhor, ajuda-nos a entender o que significa realmente esperar no Senhor. Não é uma espera passiva, de braços cruzados, sem fazer nada. É uma espera ativa, cheia de fé, de confiança, de expectativa. É como uma mulher grávida que espera o nascimento do filho. Ela sabe que o bebê virá, ela se prepara, ela aguarda com esperança, mesmo quando o processo é longo e às vezes doloroso. Assim nós queremos esperar em Ti, Senhor. Pedimos que Tu nos ensines a descansar em Ti mesmo, quando tudo ao nosso redor está em movimento caótico. Que possamos dizer como Davi declarou no Salmo 62, versículos 1 e 2. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Senhor, nós te suplicamos que tu nos dês asas como de águias. A águia é uma ave majestosa que voa acima das tempestades. Quando a tempestade vem, outras aves se escondem, mas a águia usa os ventos da tempestade para subir ainda mais alto. Pai, queremos ser como as águias. Queremos usar as adversidades da vida como impulso para nos aproximarmos mais de Ti, para voarmos mais alto no espírito. Que possamos ter a perspectiva da águia, que voa tão alto que consegue enxergar além do que está imediatamente à frente. Muitas vezes ficamos presos, olhando apenas para os problemas que estão bem diante dos nossos olhos, mas Tu queres nos elevar para vermos o quadro completo, para enxergarmos Teus propósitos eternos que vão muito além das nossas dificuldades temporárias. Pedimos, Senhor, que Tu nos capacites a correr sem nos cansar. Há uma jornada pela frente, há uma corrida a completar. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas, Senhor, nós não conseguimos correr com nossas próprias forças. Precisamos da Tua energia sobrenatural. Suplicamos que Tu nos ajudes a caminhar sem desfalecer. Sabemos que nem sempre estaremos correndo ou voando. Há momentos em que precisamos simplesmente dar um passo de cada vez, seguir em frente mesmo quando o caminho é difícil e íngreme. Mas prometeste que aqueles que esperam em Ti caminharão e não desfalecerão. Segura a nossa mão, Senhor, sustenta-nos em cada passo. Pai, oramos especialmente por aqueles que estão naquele momento escuro da alma, onde parece que o sol nunca mais vai brilhar. Para aqueles que acordam de manhã e já sentem o peso esmagador do dia que está por vir. Para aqueles que vão dormir à noite com lágrimas no travesseiro, cansados de lutar, tentados a desistir. Senhor, ministra a essas almas, toca nesses corações, fala aos seus espíritos que ainda há esperança. Lembramos da história de Elias, aquele grande profeta que depois de uma vitória tremenda no Monte Carmelo, fugiu com medo de Jezabel e sentou-se debaixo de um zimbro desejando morrer, conforme está em 1 Reis, capítulo 19. Ele estava exausto, desanimado, com medo, mas Tu, Senhor, não o repreendeste pela sua fraqueza. Tu enviaste um anjo para alimentá-lo, para cuidar dele, e depois falaste com ele em voz mansa e delicada. Senhor, faz isso conosco também. Cuida das nossas necessidades básicas, restaura as nossas forças e fala conosco com Tua voz suave de amor. Pedimos que Tu nos ajudes a lembrar das vitórias passadas.
Quantas vezes tu já nos livraste? Quantas vezes tu já abriste caminhos onde não havia caminho? Quantas vezes tu já proveste quando não tínhamos recursos? Quantas vezes tu já curaste, já restaurou, já respondeu às nossas orações? Senhor, ajuda-nos a construir um memorial de pedras, como fizeste com os israelitas após atravessarem o Jordão, para que possamos lembrar sempre da tua fidelidade. Suplicamos, Pai, que tu nos dês uma nova visão de quem tu és. Muitas vezes nossa fé está fraca, porque nossa visão de Deus está distorcida ou diminuída. Revela-te a nós de uma maneira nova e poderosa. Mostra-nos a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder ilimitado, como Isaías viu no templo, conforme registrado em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3, quando contemplou o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, pedimos que tu nos ensines a esperar no teu tempo e não no nosso tempo. Reconhecemos que muitas vezes nossa fé enfraquece porque queremos que as coisas aconteçam de acordo com o nosso cronograma, com a nossa agenda. Mas teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, como declarado em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Ajuda-nos a confiar que tu estás trabalhando mesmo quando não vemos resultados imediatos. Como um agricultor que planta a semente e precisa esperar pacientemente pela colheita, sabendo que debaixo da terra processos invisíveis estão acontecendo, assim queremos confiar que tu estás operando em nossas vidas, mesmo nos bastidores, mesmo quando não percebemos tua ação. Pai, suplicamos que tu fortaleças a nossa perseverança, que não desistamos na véspera do milagre, que não abandonemos a corrida quando estamos quase chegando à linha de chegada. Quantas bênçãos foram perdidas porque as pessoas desistiram cedo demais. Senhor, dá-nos a tenacidade de continuar orando, continuar crendo, continuar confiando, não importa quanto tempo demore. Lembramos da mulher cananeia que veio a Jesus pedindo a cura de sua filha, registrado em Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Mesmo quando Jesus pareceu ignorá-la inicialmente, mesmo quando os discípulos queriam mandá-la embora, mesmo quando ele disse que não era enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela persistiu. E sua fé e perseverança foram recompensadas. Senhor, dá-nos essa mesma determinação. Pedimos que tu cures as feridas que têm contribuído para o enfraquecimento da nossa fé. Muitos de nós carregam dores profundas, decepções, traições, perdas, traumas, e essas feridas não tratadas têm drenado nossa energia espiritual e emocional. Senhor, tu és o Deus que sara, tu és Jeová Rafa. Toca nas áreas mais machucadas do nosso ser e traz cura completa, restauração total. Suplicamos que tu nos libertes de todos os pensamentos negativos e destrutivos que têm minado nossa fé. Os pensamentos de que não somos bons o suficiente, de que não merecemos tuas bênçãos, de que Deus está bravo conosco, de que nunca vamos superar nossos problemas, de que estamos sozinhos nessa luta. Senhor, essas são mentiras do inimigo. Pedimos que tu substituas cada mentira pela tua verdade. A tua palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, derribando raciocínios e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Senhor, derruba toda a fortaleza mental que tem nos mantido cativos. Liberta-nos para crer plenamente em Ti. Pai, pedimos que Tu nos enchas com Tua paz, que excede todo entendimento. Aquela paz descrita em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus.
Quando nossa fé está fraca, geralmente é porque a ansiedade, o medo e a preocupação têm tomado conta. Mas tu disseste em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor, suplicamos que tu nos ensines a descansar em tuas promessas. Tua palavra está cheia de promessas maravilhosas, promessas de provisão, de proteção, de cura, de livramento, de paz, de alegria, de vitória. Mas muitas vezes não descansamos nessas promessas porque não as conhecemos bem ou não acreditamos que elas se aplicam a nós. Abre os nossos olhos para vermos as promessas que tu tens para nós. Pedimos que tu nos dês uma revelação fresca da tua palavra, que quando abrirmos a Bíblia, ela não seja apenas letras em uma página, mas seja viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, como declarado em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Que tua palavra penetre em nossos corações e renove nossa fé. Senhor, neste momento de sinceridade diante de ti, nós confessamos os nossos pecados. Reconhecemos que muitas vezes nossa fé está fraca porque há áreas em nossas vidas onde não temos te obedecido. Há pecados que temos acariciado, hábitos que sabemos serem contrários à tua vontade, mas que não temos abandonado. E isso cria uma barreira entre nós e ti. Confessamos nossa falta de oração. Quantas vezes reclamamos que nossas circunstâncias não mudam, mas não temos dedicado tempo para buscar tua face em oração? Quantas vezes dizemos que precisamos de ti, mas passamos dias sem conversar contigo de verdade, sem abrir nossos corações diante de ti? Confessamos nossa negligência com a tua palavra. A Bíblia fica fechada na estante ou guardada em algum lugar, enquanto passamos horas e horas nas redes sociais, assistindo televisão, consumindo conteúdos que não edificam. E depois nos perguntamos por que nossa fé está fraca. Senhor, perdoa-nos por essa inversão de prioridades. Confessamos nosso egoísmo e falta de amor. Temos estado tão focados em nossos próprios problemas, em nossas próprias necessidades, que nos esquecemos das pessoas ao nosso redor que também estão sofrendo. Perdoa-nos, Senhor, por não termos sido as mãos e os pés de Jesus para aqueles que precisam. Confessamos nossa ingratidão. Temos reclamado tanto do que não temos que nos esquecemos de agradecer pelo muito que temos. Saúde, família, casa, alimento, a própria vida, tantas bênçãos que tomamos como garantidas. Perdoa-nos, Pai, por não termos sido gratos. Confessamos que muitas vezes confiamos mais em nós mesmos, em outras pessoas, em dinheiro, em segurança material, do que em Ti. Temos feito ídolos de coisas boas, colocando-as no lugar que só Tu deves ocupar em nossos corações. Perdoa-nos por essa idolatria sutil. Senhor, pedimos perdão genuíno por todas essas falhas e por tantas outras que nem conseguimos identificar claramente. Sabemos que a Tua palavra promete em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Clamamos pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. É esse sangue que nos purifica, que nos limpa, que nos redime. Não temos méritos próprios, não temos justiça própria, mas temos a justiça de Cristo imputada sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Obrigado por pagar o preço pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, que Tu nos renoves espiritualmente. Cria em nós um coração puro, como orou Davi no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Queremos recomeçar, queremos ter um novo começo, queremos deixar para trás tudo aquilo que tem nos impedido de experimentar plenamente Tua presença. Senhor, agora queremos interceder pelos nossos irmãos e irmãs na fé.
Oramos pela tua igreja ao redor do mundo. Há tantos crentes que também estão com a fé fraca, que também estão cansados, que também estão lutando. Fortalece tua igreja, Senhor. Derrama um avivamento, que possamos nos encorajar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, orar uns pelos outros. Pedimos especialmente por aqueles que estão passando por dificuldades tremendas neste momento, por aqueles que perderam pessoas queridas e estão no vale da sombra da morte. Consola-os, Senhor. Sê o Deus de toda consolação para eles. Envolve-os em teus braços de amor e misericórdia. Oramos por aqueles que estão enfrentando batalhas de saúde, que estão nos hospitais, fazendo tratamentos, esperando resultados de exames. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Estende Tua mão de cura sobre cada um. Que Teu poder restaurador flua através dos corpos enfermos. Senhor, intercedemos por aqueles que estão enfrentando lutas que ninguém vê, batalhas silenciosas que acontecem dentro de suas mentes e corações, por aqueles que acordam todos os dias com um peso inexplicável, que sentem um vazio profundo mesmo quando estão rodeados de pessoas. Tu vês cada lágrima escondida, cada suspiro de angústia, cada grito silencioso por socorro. Aproxima-te deles, Senhor, que sintam Tua presença real e consoladora. Oramos por aqueles que estão sobrecarregados com responsabilidades, que mal conseguem respirar em meio a tantas demandas. Pais e mães que trabalham exaustivamente para sustentar suas famílias, que se desdobram entre trabalho, casa, filhos e ainda assim sentem que não estão fazendo o suficiente. Senhor, dá-lhes descanso. Alivia seus fardos, mostra-lhes que Tu valorizas cada esforço. Pedimos por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, que não sabem como vão pagar as contas no final do mês, que estão endividados, que perderam seus empregos. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de oportunidade, derrama provisão sobrenatural, que possam experimentar Tua fidelidade no suprimento de todas as necessidades. Intercedemos por aqueles que estão em relacionamentos quebrados, casamentos que estão à beira do colapso, famílias fragmentadas onde reina a discórdia e a falta de comunicação. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação. Restaura essas relações, cura as mágoas, ensina-os a perdoar como Tu perdoas, reconstrói sobre o fundamento do Teu amor. Oramos pelos jovens que estão perdidos, confusos sobre suas identidades, seu propósito, seu futuro. Numa sociedade que oferece tantas vozes contraditórias, tanta pressão, tantas tentações, eles precisam desesperadamente de uma palavra clara de Ti, Senhor. Fala aos corações dessa geração, revela-lhes o caminho, a verdade e a vida que só Jesus pode dar. Pedimos por aqueles que ainda não Te conhecem, que estão longe de Ti, que estão vivendo suas vidas sem esperança e sem Deus no mundo, como menciona Efésios, capítulo 2, versículo 12. Senhor, toca nesses corações, quebra as cegueiras espirituais, que o Espírito Santo traga convencimento de pecado, de justiça e de juízo, que encontrem salvação em Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Intercedemos pelos líderes espirituais, pelos pastores, missionários, evangelistas, mestres da palavra. Eles também têm suas lutas, suas fraquezas, suas batalhas pessoais. Fortalece-os, Senhor. Protege-os dos ataques do inimigo. Dá-lhes sabedoria para guiar o Teu rebanho, que não desanimem em meio às dificuldades do ministério. Oramos também pelas nações do mundo. Há tanta injustiça, tanta violência, tanta corrupção, tanto sofrimento. Mas sabemos que Tu ainda és soberano sobre todas as nações, que Teu reino venha, que Tua vontade seja feita assim na terra como é feita no céu. Levanta líderes que Te temem e que governam com justiça e integridade. Senhor, agora pedimos que Tu nos ajudes a aplicar esta verdade da renovação de forças em nossa vida diária, em nosso dia a dia prático.
Não queremos apenas ter uma experiência emocional neste momento de oração e depois voltar à mesma vida de antes. Queremos ser transformados. Queremos que esta palavra produza fruto duradouro em nossas vidas. Pedimos que Tu nos ensines a criar momentos diários de espera em Ti. Que possamos estabelecer uma rotina de buscar Tua face pela manhã, antes que o mundo nos bombardeie com suas demandas. Que possamos começar cada dia em Tua presença, lendo Tua palavra, conversando contigo em oração, aguardando que Tu fales ao nosso coração. Senhor, ajuda-nos a desenvolver o hábito de pausar durante o dia para reconhecer Tua presença. Em meio à correria, às tarefas, aos problemas, que possamos fazer pequenas pausas para respirar profundamente, lembrar que Tu estás conosco e renovar nossas forças em Ti. Que sejamos como aqueles que de força em força vão, mencionados no Salmo 84, versículo 7. Pedimos que Tu nos dês sabedoria para identificar quando estamos tentando fazer as coisas com nossas próprias forças e precisamos parar para esperar em Ti. Muitas vezes corremos tanto, nos esforçamos tanto, nos esgotamos tanto, quando o que realmente precisamos é parar, descansar em Ti e permitir que Tu nos renoves. Senhor, ajuda-nos a cercar-nos de pessoas que fortalecem nossa fé e não que a enfraquecem. Que possamos buscar comunhão com outros crentes que também estão buscando crescer em Ti. Que possamos ser parte de uma comunidade de fé, onde nos encorajamos mutuamente, onde compartilhamos nossas lutas e também nossas vitórias. Pedimos que Tu nos ensines a guardar nossos corações das coisas que drenam nossa energia espiritual. Que tenhamos discernimento para saber o que devemos assistir, ler, ouvir, consumir. Que sejamos vigilantes em proteger nossa mente e nosso coração de tudo que não vem de Ti. Senhor, ajuda-nos a praticar a gratidão diariamente. Que possamos fazer como o apóstolo Paulo instruiu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que criemos o hábito de listar as bênçãos de cada dia, por menores que pareçam, reconhecendo que tudo de bom vem de Ti. Pedimos que nos ajudes a memorizar versículos da Tua palavra que fortalecem a fé. Que Tua palavra esteja escondida em nosso coração, como diz o Salmo 119, versículo 11, para que quando vierem os momentos de fraqueza, possamos recorrer a essas promessas e encontrar força nelas. Senhor, dá-nos coragem para dar passos de fé, mesmo quando nossa fé está fraca. Muitas vezes esperamos sentir uma fé forte para agir, mas Tu nos convidas a agir em obediência e a fé crescerá no processo. Que possamos ser como Abraão, que mesmo sem entender completamente, obedeceu quando Tu o chamaste para sair de sua terra, conforme relatado em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pedimos que nos capacites a testemunhar da Tua fidelidade para outros. Quando nossa fé for renovada, quando experimentarmos Teu poder transformador, que não guardemos isso só para nós, mas que compartilhemos com outros que também precisam de esperança. Que nossa história de renovação seja um instrumento de encorajamento nas mãos de Deus. Senhor, ajuda-nos a desenvolver paciência no processo de crescimento espiritual. Sabemos que a renovação da fé não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, diário, que requer perseverança. Que não nos frustremos quando tivermos dias difíceis, mas que confiemos que Tu estás completando a boa obra que começaste em nós, como prometido em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Senhor, declaramos hoje que somos totalmente dependentes de Ti. Não podemos dar um único passo sem a Tua graça sustentadora. Não podemos respirar sem que Tu permitas. Não temos vida, força ou esperança fora de Ti. Tu és o começo e o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas.
Reconhecemos que nossa suficiência vem de Ti, não de nós mesmos, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. És Tu quem nos qualifica, quem nos capacita, quem nos fortalece para enfrentar cada dia, cada desafio, cada batalha. Declaramos que Tu és fiel. Mesmo quando somos infiéis, Tu permaneces fiel, pois não podes negar-te a Ti mesmo, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Tua fidelidade alcança até os céus, Tuas misericórdias nunca falham, Tuas promessas jamais caem por terra. Reconhecemos que és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como declara o Salmo 46, versículo 1. Quando tudo ao nosso redor está tremendo, Tu és a rocha inabalável sobre a qual podemos nos firmar. Quando as tempestades rugem, Tu és o porto seguro onde encontramos abrigo. Declaramos que és o Deus do impossível. O que é impossível aos homens é possível para Ti. Tu ressuscitas mortos, curas enfermos, restauras vidas destruídas, transformas situações desesperadoras. Nada, absolutamente nada, é difícil demais para Ti. Senhor, nós Te agradecemos por este tempo precioso em Tua presença. Agradecemos porque sabemos que Tu ouviste cada palavra desta oração, que viste cada lágrima que caiu, que sentiste cada dor que foi expressa. Tu és o Deus que vê, o El Roi, que não está distante, mas profundamente envolvido em cada detalhe de nossas vidas. Agradecemos porque saímos deste momento com esperança renovada. Nossa fé pode ter entrado fraca nesta oração, mas pela Tua graça e pelo Teu Espírito, ela está sendo fortalecida. Cremos que Tu renovarás as nossas forças. Cremos que subiremos com asas como águias. Cremos que correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não desfaleceremos. Pai, pedimos Tuas bênçãos abundantes sobre cada pessoa que fez esta oração conosco, que Tu derrames sobre eles paz que excede todo entendimento, que abras as janelas do céu e derrames bênçãos sem medida, que sejas glorificado em cada vida, em cada situação, em cada circunstância. Que Teu nome seja exaltado, honrado e louvado para sempre. Entregamos tudo em Tuas mãos poderosas, confiando que Tu és poderoso para a fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós, como está em Efésios, capítulo 3, versículo 20, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus renovando suas forças e reacendendo a chama da sua fé, deixe nos comentários um amém bem poderoso. Queremos saber como Deus está agindo em sua vida. Se Deus operou algo especial em você durante esta oração, se você teve alguma experiência com o Senhor, se recebeu uma palavra específica, compartilhe seu testemunho aqui nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Ir hoje para não desistir, para continuar crendo, para renovar sua esperança. Se você ainda não é inscrito neste canal, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para receber mais orações poderosas como esta. Temos um compromisso de trazer conteúdo que edifica, que fortalece, que traz esperança e aviva a fé. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está com a fé fraquinha, que está desanimada, que precisa ser lembrada de que Deus ainda está no controle e que Ele renova as forças daqueles que nele esperam. Que Deus abençoe você poderosamente, que a paz do Senhor permaneça em seu coração, que sua fé seja cada dia mais fortalecida e que você experimente em sua vida a realidade desta promessa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Fique na paz do Senhor. Até a próxima oração em nome de Jesus. Deus te abençoe.